Olá, amigos do QG do Enem! Estamos aqui para mais um projeto fundamental para você que está aí pensando no Enem. A gente está aqui por causa do 30 dias para o Enem. E você tem que entender o seguinte, meus amigos. Você está chegando no momento decisivo do seu ano. E a gente está aqui para tentar mostrar a você um dos caminhos, ou melhor, vários caminhos para a sua aprovação. E hoje eu vou escolher um tema que é muito recorrente no Enem para que você chegue preparado para essa prova. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o movimento modernista. No entanto, eu não vou ficar aqui falando apenas de uma maneira didática sobre o movimento modernista. Eu quero falar para você das articulações que podem ser feitas a partir desse movimento, porque é assim que o Enem vai te cobrar. O movimento modernista é fundamental para a nossa cultura, de um modo geral, e o Enem ele acaba pegando esse movimento, tanto na parte literária, quanto na parte cultural, quanto na parte musical, além disso, na parte pictórica também, você vai encontrar toda uma representação moderna. Então, nesse sentido, a gente percebe que o movimento, ele acaba se tornando fundamental para o entendimento da nossa cultura brasileira e o Enem, obviamente, vai aparecer nesse processo. Pensando assim, a gente chega ao ano de 1922, com a Semana de Arte Moderna e a explosão modernista. Esse projeto partia de uma proposta, e a proposta do movimento modernista era a liberdade temática e a liberdade formal. Os autores pensavam em quebrar com a tradição, destruir o padrão parnasiano e o padrão simbolista de arte e trazer para o Brasil uma possibilidade artística, estética completamente inovadora. Trazer para o Brasil o verso livre, o verso branco e principalmente a linguagem coloquial. Assim, autores como Mário de Andrade, autores como Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Menotti del Pique, Guilherme de Almeida, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, vão fazer esse movimento fundamental nos anos 20. O detalhe é que o movimento modernista, ele partia de uma perspectiva de nacionalismo. E essa perspectiva de nacionalismo era extremamente crítica com relação ao passado. E é aí que o Enem vai cobrar de você. Ou seja, a relação do modernismo com os estilos anteriores. Como você pode relacionar esse movimento ao que você teve em termos de produção no passado. E aí, gente, é de se entender que os autores modernistas olhassem para o passado para tentar entender o seu presente. A partir dos anos 20, pós-Semana de Arte Moderna, eles começam a tentar, de alguma maneira, representar o Brasil. E um cara chamado Oswald de Andrade vai lançar alguns manifestos fundamentais para entendermos a cultura brasileira. Eu estou falando para você de Manifesto Pau-Brasil e Manifesto Antropófago, tá? O Pau-Brasil é um manifesto de 1924, no qual o Oswald vai remeter à colonização, vai remeter ao século XVI, para que nós, a partir daí, entendêssemos, né, a nossa cultura. Ele pega, então, a carta do Pero Vaz de Caminha, as referências dos cronistas do século XVI e começa a fazer a paródia desse processo. E começa a criticar, a olhar para esse passado e fazer a crítica do nacionalismo ufanista. E a partir daí, o modernismo começa a criar um projeto de nacionalismo de fato que olhasse para o passado para fazer a crítica. E aí que tá. A partir daí, o Oswald lança o Pau-Brasil e no ano de 1928 ele vai lançar o Manifesto Antropófago ou Antropofagia, tá? Meus amigos, esse é um dos manifestos mais importantes da cultura brasileira. A antropofagia, ela reunia uma discussão fundamental na cultura brasileira, que era: nós devemos nos submeter à cultura europeia? Nós devemos pegar somente a cultura europeia e adaptar à realidade nacional? Ou ainda, nós devemos nos fechar na cultura nacional e buscar uma cultura apenas brasileira? O Oswald fala assim, ó, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nós temos uma cultura europeia que é importante e que devemos, de fato, pegá-la e aproveitá-la. Nós temos também a cultura brasileira que é fundamental para a representação do povo. Então faz-se o quê?
Pega-se a cultura estrangeira e vamos devorar essa cultura estrangeira. O que é bom, a gente vai aproveitar. O que é ruim, a gente vai jogar fora. A esse caldo de cultura que está sendo aproveitado, a gente vai pegar e vai juntar a cultura nacional. E a partir dessa síntese, a gente vai ter a antropofagia, a gente vai ter a cultura brasileira autônoma. Esse manifesto oswaldiano, essa proposta vai gerar pela primeira vez uma cultura brasileira autônoma de fato, uma cultura brasileira sem submissão. É a partir daí que autores como de Cavalcante, Portinari, Tarsila do Amaral, os autores da literatura começam a mostrar de fato o Brasil, representando o brasileiro. Ali, naquelas telas e naqueles poemas, o Brasil começa a aparecer de fato, e a relação do modernismo com o passado continua muito forte. Agora, se por um lado o movimento modernista ele se relacionava com o passado para fazer a crítica, e essa crítica acontecia com relação ao século XVI, ele também foi referência para movimentos que vieram posteriormente. E aí cabe uma observação aqui fundamental que também pode aparecer para vocês. Nos anos 60, finalzinho dos anos 60 do século XX, um cara fundamental para a nossa cultura até a contemporaneidade, chamado Caetano Veloso, vai pegar o Oswald de Andrade e vai devorar o Oswald de Andrade. O Caetano, ele pega referências muito interessantes da cultura estrangeira, e aí eu falo europeia e americana, e pega também muita coisa do nacional. A ideia de misturar Beatles e Luiz Gonzaga era fundamental para que ele estava pensando em termos de cultura nacional. Ele passa a ler o Oswald de Andrade e reconheceu o Oswald como uma referência. O livro do Caetano Veloso, Verdade Tropical, a sua autobiografia, mostra essa referência quando ele fala assim: para nós, jovens, intelectuais dos anos 60, não poderíamos deixar de lado esse antropófago indigesto chamado Oswald de Andrade, que a cultura brasileira renegou durante anos. Ou seja, o Oswald passa a ser uma referência porque se o Oswald juntou a cultura europeia à cultura nacional e fez antropofagia, o Caetano pega a cultura europeia, pega a cultura nacional, junta tudo isso numa síntese que ele vai chamar de movimento tropicalista ou tropicalismo. Um dos grandes movimentos da cultura underground, da cultura pop, ou seja, da mistura cultural brasileira nos anos 60. É uma maneira de modernizar a nossa arte, e o Caetano pega isso, tendo como referência também o movimento modernista. Você reparou? O modernismo está no centro da discussão. Autores modernos vão aparecer na prova do Enem para você, eu não tenho dúvida disso. A maneira como você vai articular isso é que vai fazer toda a diferença na hora das respostas, tá? Queridos, eu quero dizer que eu espero ter colaborado com essa temática e que isso apareça na sua prova e você lembre de mim e lembre aqui do QG do Enem. A gente aqui está muito afim de que você consiga tirar uma grande nota, passe para as grandes universidades do Brasil, chegue a uma universidade pública, esse é o nosso intuito, tá? E a gente vai estar aqui para comemorar com você a sua aprovação. Valeu? Um abração, grande prova para a gente.